Doses de adubação fosfatada na espessura de bulbos de gladiolo. A planta, popularmente conhecida no mundo como gladiolo, ou no Brasil mais conhecida por palma de Santa Rita ou apenas palma, pertence ao gênero Gladiolus, que é o gênero de monocotiledôneas petaloides com o maior número de espécies registradas no mundo inteiro, tendo cerca de 250 espécies, sendo que várias delas já são conhecidas desde muito tempo por seu valor ornamental. E então as pessoas plantavam essas espécies, né, para embelezamento de jardim, e a partir ali do século XIX, em alguns países europeus que cultivavam muito dessas flores, principalmente tipo a Holanda, começaram a desenvolver seus híbridos comerciais, voltados então para o desenvolvimento ali de cultivares com flores maiores, espigas florais maiores, floretes mais distantes um do outro, né, para também maximizar o tamanho que eles poderiam chegar, e também menor dependência do comprimento do dia para florescimento, né. E a partir dessas mudanças que foram sendo feitas, essas flores de córtelas começaram a ganhar grande expressão mundial, sendo que no Brasil já foram, principalmente ali no início do polo floricultor de Holanda, o principal cultivo florícola a ser produzido. Isso também era potencializado por culpa do principal trunfo que o gladiolo apresentava e apresenta, que seria as hastes florais com a possibilidade de corte antistantese, ou seja, você pode cortar a haste floral para comercializá-la posteriormente, antes mesmo que os botões florais eles abram, né, que as flores elas abram, propriamente dita, pois elas irão abrir posteriormente, mesmo depois de cortadas ali, desde que sejam mantidas com a... E ela é uma cultura bulbosa, se tornando uma cultura de duplo nicho de mercado a ser explorado. Pois os produtores que produzem flores, eles comumente não produzem os bulbos, eles compram esses bulbos dos produtores focados nisto. E basicamente essas exportações são registradas inclusive grandes montantes ali monetários do setor da floricultura em exportação de bulbos dormentes de espécies em geral, mas o gladiolo ele acaba sendo uma planta a ser destacada nesse quesito. O comércio internacional de bulbos dormentes ele é bastante vigoroso, com alguns países especializando apenas nisso. Mas vários fatores ali vão influenciar a qualidade desses bulbos. E por que é importante você ter um bulbo de qualidade? Pois esses bulbos eles vão retornar diretamente à qualidade das hastes florais que vão vir depois. E para isso, uma das características que vão influenciar a qualidade dos bulbos é justamente a espessura desses bulbos, ou seja, a distância ali da base do bulbo até o ápice do bulbo, onde geralmente você vai encontrar as gemas apicais ali da parte aérea. E existem atualmente cerca de 10 mil cultivares de gladiolo registrados ali ao redor do mundo, segundo alguns autores. No Brasil, duas cultivares muito utilizadas seriam o cultivar White Goddess e o cultivar Rose Friendship, que serão utilizadas ali neste estudo, para averiguar a questão da adubação fosfatada na espessura dos bulbos. A cultivar White Goddess, como o nome já sugere, dá flores brancas, e a cultivar cultivar Rose Friendship, flores rosas. Sendo que a cultivar branca aqui, ela é uma cultivar de ciclo intermediário 2 e a cultivar rosa uma cultivar de ciclo precoce, existindo até 4 classificações, indo desde precoce, intermediário 1, intermediário 2 e cultivares de ciclo tardio. E por que avaliar ali efeito da adubação fosfatada na espessura do gladiolo? Isso pois a adubação fosfatada ela serve para suplementar o solo natural ali em fósforo. E no Brasil isso é extremamente relevante, pois nossos solos, por serem solos já antigos e muito intemperizados, geralmente têm baixos teores de fósforo, e o fósforo é requerido pela planta para fazer as transferências energéticas exigidas para as rotas bioquímicas, além de composição de membranas ali através dos fosfolipídios. E por ter solos tão escassos nisso, geralmente o maior custo ali da adubação está justamente voltado para este nutriente. Nesta foto a gente também vai conseguir ver o bulbo em si. Os bulbos eles são estruturas de propagação vegetativa desenvolvidas pelas plantas, que no caso do gladiolo é o que torna essa planta uma planta perene, ou seja, ela sobrevive por mais de um ano, ou seja, por mais de um ciclo de cultivo. Pois a parte aérea, após ela secar,
ela já produziu um bulbo novo. Quando você plantar o bulbo antigo, ele irá ser consumido, né, para suplementar o desenvolvimento e crescimento da parte aérea, e posteriormente será produzido um bulbo novo, né, que tende a ficar mais achatado e maior em diâmetro, geralmente. Contudo, você pode ainda ter alguns ganhos de espessura dependendo do ambiente em que esse bulbo está inserido. E a medição será feita aqui, da base onde as raízes saem, ali do centro delas, até ali a base da parte aérea, que seria o ápice do bulbo. O objetivo que esse trabalho teve foi de mensurar a influência da adubação fosfatada na espessura dos bulbos de 2 cultivares de Gladiolus x grandiflorus, que é o nome científico das cultivares comerciais. Com metodologia. O experimento ele foi implantado nas dependências aqui do IFSC Campus Canoinhas, no esquema fatorial cultivar dose de adubação fosfatada, sendo que T1 era 0 gramas por metro quadrado de P2O5, T2 21,23 gramas por metro quadrado de P2O5, T3 42,46 gramas por metro quadrado de P2O5, T4 63,69 gramas por metro quadrado de P2O5 e T5 tendo ali 84,92 gramas por metro quadrado de P2O5, seguindo uma proporção de 0, 50%, 100%, 150% e 200% da adubação recomendada para a cultura, sendo T3 a adubação 100%. E o solo onde a cultura foi plantada tinha 1,36 mg por decímetro cúbico de fósforo através do método de extração de Melish 1. Aqui na figura 4, a gente consegue perceber que o experimento ele foi implantado em cultivo em canteiros, né, feitos com enxada rotativa, elevados a cerca de 20 centímetros do solo ali, e espaçados a 20 centímetros, os bulbos eles foram plantados espaçados 20 centímetros entre si e 40 centímetros entre as linhas de cultivo, tendo 2 linhas de cultivo por canteiro. O experimento ele teve um delineamento de blocos ao acaso, com 4 blocos sendo utilizados e em cada parcela tendo 4 plantas também. A medição da espessura dos bulbos foi feita por paquímetro analógico e a análise estatística consistiu de uma nova por correção de Welch com um teste de Tukey. Como resultados, não houveram diferenças significativas entre as cultivares. Para as doses, as médias em ordem crescente foram 16,5 para T2, 17,8 para T4 e T5, 17,9 para T1 e 20,7 milímetros para T3, sendo que T3 foi a única das doses a se diferenciar, indicando assim que a adubação recomendada é ideal para maximizar a espessura dos bulbos, sendo que você vai ter algum prejuízo em todas as outras variações, considerando-se variações de 50% para mais ou para menos ou ainda maiores, considerando a adubação recomendada. Já, se a gente for analisar cada cultivar em cada nível de dose, a gente vai ter algumas diferenças relevantes apenas nas doses intermediárias, T2 e T4. Isso possivelmente tem algum efeito ali numa possível absorção diferencial de fósforo que as plantas testemunhas acabam ativando quando em altos níveis de escassez por fósforo, o que é anulado pelas subdoses. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai conseguir ver como a dose de T3 favorece, né, o desenvolvimento em espessura de todos os... para ambas as cultivares, né, e a gente consegue perceber que há uma distância considerável para todas as demais doses, ali observando as colunas do gráfico. Já neste outro gráfico aqui, a gente consegue ver essa comparação entre as cultivares, sendo a linha vermelha a linha indicando a espessura obtida na cultivar Rose Friendship e a linha cinza a espessura obtida na cultivar White Goddess. Então a gente consegue perceber também que a grande diferença a ser notada é justamente na dose T2 e T4, com White Goddess sendo inferior a Rose Friendship no critério de espessura. Como conclusões, há diferenças relevantes quanto à resposta da adubação fosfatada dentro de cada cultivar. A utilização da dose recomendada é extremamente benéfica para a qualidade dos bulbos e as subdoses podem apresentar efeitos mais prejudiciais do que baixos níveis naturais de fósforo. Como agradecimentos, há de se agradecer ao Grupo de Estudos em Fertilidade e Nutrição, o FertNutrican, que apoiou no desenvolvimento ali deste projeto de pesquisa durante sua condução.